eu já disse aqui que família disfuncional é aquela família que não funciona. Eu falei que não existe família perfeita, não é? Nenhuma família é perfeita, mas existem famílias que são disfuncionais. Uma família imperfeita, como todas são, porque nós somos todos humanos, ela comete seus erros, tem suas brigas, seus males entendidos, mas conserta e vão em frente. Mas uma família disfuncional é uma família onde o erro se perpetua, ele vai adiante, não é solucionado aquele problema. Essa é a questão de uma família disfuncional. E é interessante que a Bíblia nunca esconde a realidade. A Bíblia é um livro transparente. A Bíblia foi escrita na história. A Bíblia não veio pronta lá do céu. A Bíblia foi escrita no dia a dia e mostra a realidade como ela é. A vida como ela é e Deus agindo e o povo agindo para nos mostrar como agir diante das circunstâncias da vida. E aí nós mostramos essa família, a família de Isaac, como uma família disfuncional, como as famílias dos patriarcas são disfuncionais. Nós mostramos aqui a primeira imagem da família disfuncional e mostramos que a primeira imagem de uma família disfuncional é a falta de união. A família de Isaac, não é? Era uma família disfuncional e desunida. Notem que quando o Esaú teve fome e pediu lá um prato de sopa para o Jacó, o Jacó tratou como se fosse um cliente. Não, tudo bem, eu te dou. Você está com fome? Tudo bem, mas você vai ter que me pagar. E pagar como? Ah, você me deu o seu direito de filho mais velho, ou seja, o direito de primogenitura. O filho mais velho, ele recebia a herança em dobro, ele era o chefe do clã, ele recebia a bênção, e já expliquei o significado de tudo isso. Né? Então, Jacó não teve esse negócio, não, a comida é nossa, a gente põe mais água no feijão aí, todo mundo come, nada disso, me pague. Olha só que família. A gente nunca vê essa família junta. E eu dei exemplos de famílias, de como isso acontece nos nossos dias. Uma família disfuncional é uma família onde prevalece o favoritismo. Olha só o que diz a palavra. Os meninos cresceram. Esaú gostava de viver no campo e se tornou um bom caçador. Jacó, pelo contrário, era um homem sossegado e gostava de ficar em casa. Isaac amava mais Esaú, porque gostava de comer da carne dos animais que ele caçava. Rebeca, por sua vez, preferia Jacó. Esaú era o preferido de Isaac. Jacó era o preferido da mãe, Rebeca. O lar, que deveria ser um lugar de união, se tornou um lugar de rivalidade. Cada filho é amado condicionalmente, por aquilo que ele faz ou por aquilo que ele representa. Isaac gostava mais do Esaú, porque gostava de comer o churrasco da carne que ele caçava. E Rebeca tinha mais carinho pelo Jacó, ficava mais com ela, ajudava ela e coisas desse tipo. Muitos pais enfrentam esse dilema de saber se tem um filho preferido. Eu tenho 3 filhos. Você tem algum filho preferido? Você já parou para pensar nesse assunto? E esse favoritismo, mesmo inconsciente, pode gerar impactos profundos nos filhos. Pode gerar rivalidade, e a gente percebe essa rivalidade na história de Esaú e Jacó. Pode revelar insegurança, tudo isso aí, né? Favoritismo. Isso está escancarado. É interessante, ele não esconde esse detalhe. Ninguém fala isso. Ah, eu gosto mais do Juquinha, porque o Juquinha. Ninguém fala isso em casa. Pai nenhum fala isso, que tem um filho predileto. Aqui na Bíblia, a coisa é escancarada. O Isaac gostava mais do Esaú. Rebeca gostava mais do Jacó.
A Bíblia diz que o amor de Deus não faz distinção de pessoas. Então Deus é o nosso exemplo, Deus é o nosso modelo. Ele não ama mais a mim que sou pastor do que ama um bandido. Não, ele ama a todos por igual, porque o amor de Deus é um amor perfeito. Atos 10:34, na Bíblia da linguagem de hoje, diz assim: Deus trata a todos de modo igual. Eu procurei uma outra versão e vi lá a versão da Nova Almeida atualizada. Deus não trata as pessoas com parcialidade. Deus não é parcial. E na NVT, Nova Versão Transformadora, este versículo de Atos 10:34 traz assim: Deus não mostra nenhum favoritismo. Então não me importa o que os psicólogos possam dizer, ou outras pessoas possam dizer, o que eu tenho claro é que eu não posso mostrar favoritismo por nenhum dos meus filhos, por mais diferentes que eles sejam. Não importa se um faz um churrasquinho bem feito, então eu prefiro ele por causa do churrasquinho que ele faz. Não importa se é o outro, porque o outro está mais em casa junto comigo, me ajuda mais em casa. Nada disso, tá? Isso a Bíblia deixa aqui. Esse versículo, para mim, é muito claro. Quem ama, ama. Ainda que existem pessoas que fazem coisas, filhos que fazem coisas ou falam coisas porque eles são diferentes. Os meus 3 filhos são totalmente diferentes um dos outros, né, mas, eh eu os amo por aquilo que eles são. Existem pais que comparam os filhos. "Ah, seu irmão é mais estudioso que você". Isso gera feridas emocionais na criança. É comparando um com o outro, né, em função de diversos fatores. Há empresas, por exemplo, que os líderes privilegiam alguns e ignoram outros, e criam um ambiente tóxico. Isso pode acontecer dentro da igreja. Os líderes valorizam apenas aquelas pessoas que são úteis, os que contribuem mais, os que atuam mais, e se afastam daqueles que estão precisando de cuidado, porque existem pessoas que precisam de cuidado. Então, fica bem claro, o amor de Deus não faz, distinção de pessoas. Se você percebeu que é parcial, nós temos pais aqui, tá, você percebeu que você tem um certo problema dentro de casa, porque um se sente preterido, e você elogia mais um do que o outro e coisas desse tipo. O que que você pode fazer? Primeira coisa, admita para si mesmo. Bom, faça uma autoavaliação honesta. Você tem um filho com quem é mais fácil se conectar? Você conversa mais com o filho, você elogia mais um filho, você procura mais um filho? Você dá mais atenção, elogios e recursos para um em detrimento de outros? Então, a gente precisa assumir essa verdade. A gente precisa se analisar. Outro passo, assuma a responsabilidade e peça perdão. Evite desculpas. Eu cuido mais desse porque ele precisa mais de mim, porque ele é mais doentinho. Isso é desculpa, isso é desculpa. Esse é mais parecido comigo. Assuma a responsabilidade pelo seu comportamento. Você está fazendo acepção, distinção entre seus filhos, e isso pode marcar. Então você tem que pedir perdão, não fique se justificando e peça essa desculpa individualmente. Você percebe isso? Porque a gente percebe uma certa revolta. Às vezes tem que chegar um momento, você chegar e falar: "Poxa, filha, eu não devia ter falado, eu fico te comparando com a sua irmã, com o seu irmão, eu fico elogiando mais o outro. Me perdoe, eu sei que isso está errado, eu te amo", e coisas assim por diante. E haja de forma diferente, né. Não adianta só falar e continuar agindo do mesmo jeito, começa a se disciplinar para dar atenção eh, para o seu filho. Crie momentos individuais, né, com seus filhos. Agende momentos, de qualidade com os seus filhos, com todos, independentemente de como ele age, né.
Tem uma história sobre a Susana Wesley, que sempre me impressionou muito. A Susana Wesley, esposa do John Wesley, o grande reformador, o fundador do metodismo, da igreja metodista, Susana Wesley foi uma grande mulher, ela teve 19 filhos, só 19, né? E desses 19 filhos, 10 sobreviveram à infância. Os outros morreram ainda na infância. E a história conta que a Susana Wesley, ela separava um tempo diário para orar individualmente com cada um dos seus filhos. Olha só, ela chamava individualmente os filhos, falava: "Vamos aqui orar", e orava com cada um dos seus filhos. Olha só que exemplo. E e e ela sempre buscava conversas espirituais e orientava os seus filhos. Que coisa extraordinária, né. Se eu tivesse 19 filhos, às vezes a gente tem um, 2, 3 filhos, não ora com eles, né. Olha só. Conta também a história que a Susana Wesley, ela colocava um avental sobre a cabeça para orar com seus filhos, né. Então, quando os outros filhos viam a mãe com um avental na cabeça com o filho, é para não interromper, porque a mamãe estava orando com seus filhos. Pare com as comparações. Em hipótese alguma, compare os filhos em termos de sucesso, de aparência, de comportamento. Não compare, porque os filhos são diferentes um do outro. Outra coisa, celebre a individualidade. Ame cada filho pela pessoa única que ele é, sem tentar moldá-lo ao seu ideal ou ao seu irmão. Entendeu? "Não, eu queria que meu filho fosse isso". Então você projeta, os certos pais projetam seus desejos nos filhos e esquecem que os filhos são únicos. E cada um tem as suas tendências, os seus gostos, tá. Então não adianta você querer, forçar. E, se for o caso, se a coisa é muito grave, porque sabe aquele filho rebelde, revoltado? Por que que ele é revoltado? O que que eu fiz? O que que eu falei? Como é que eu me comportei para ele ser assim? Talvez precise de uma ajuda profissional, né. Então você precisa de um aconselhamento pastoral, um aconselhamento familiar. Se você tentou e viu que não conseguiu, ou se você tem dificuldade em aceitar aquele filho, então você vai ter que fazer isso daí, buscar ajuda, se for o caso. Nós temos uma grande vantagem de igreja, porque na igreja a gente tem muito recursos, muita gente boa que já aprendeu muita coisa na sua vivência da igreja sobre família e etcétera, que podem ajudar, que podem verdadeiramente aconselhar. Então tá aí, essa é a outro retrato de uma família com problemas, uma família disfuncional.